palavra de Deus diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Você crê nisso, irmãos? Vamos ler de novo o 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós não podemos ler essa palavra, dizer que cremos em Ti, se nós não vivemos essa palavra. Pai querido, nós não queremos apenas ouvir, porque o ouvir, ó Deus, é bom, mas ele é completo quando nós praticamos a Tua palavra. Por isso Tiago falou, ó Deus, sobre a importância de sermos operosos praticantes da Tua palavra, e não ouvintes negligentes. Que nessa noite, Pai, Tu possas remover barreiras, impedimentos, para que essa palavra se torne, ó Deus, realidade nas nossas vidas, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? O segredo dos que irão vencer as batalhas e dificuldades da vida está na postura que essas pessoas tomam diante dessas batalhas e diante dessas dificuldades. Se nos tornamos, queridos, murmuradores, ou se nós somos adoradores de Deus. Porque entre uma coisa e outra, existe uma grande diferença. Mas acontece que às vezes, por causa dos problemas, das dificuldades, das lutas que são inerentes à nossa vida nessa terra, nós às vezes esquecemos que somos adoradores e começamos a nos tornar murmuradores. Olha para a vida do povo de Israel, né? Quantas vezes aquele povo murmurou contra Deus? Quando eles fizeram um bezerro de ouro, eles começaram a dizer que aquele bezerro de ouro que eles mandaram fundir, né, que Arão mandou fundir, eles disseram que aquele era o Deus que os havia tirado da terra do Egito. Olha que coisa terrível, né? Por quê? Porque eles achavam que a vida deles não estava bem, não estava boa, e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, ao ponto de se reunirem e dizer, vamos levantar um como nosso capitão, né? Ou seja, vamos jogar esse Moisés aí de lado, porque afinal de contas ele tem um Deus que só fala com ele, né? E vamos voltar para a terra do Egito. Queridos, a diferença entre adorar e murmurar é uma decisão que a gente toma. Adorar a Deus, queridos, nos dias de bonança, ou depois que tudo já está resolvido, qualquer um pode fazer. Eu já vi ímpio dando graças a Deus por um livramento que recebeu. Eu já vi ímpio glorificando a Deus por um dinheiro que não esperava e recebeu. Ele disse, graças a Deus. Mas, queridos, a diferença entre o ímpio e aquele que serve a Deus é que aquele que serve a Deus, mesmo passando por provas, como disse Davi, bendirei ao Senhor em todo tempo. Que tempo? Todo o tempo, irmão. No tempo bom, no tempo ruim, com chuva, sem chuva, com sol, com alguém falando mal de você, com alguém te perseguindo, com a dificuldade de alguma coisa que você, né, quer e ainda não aconteceu. Deus espera, querido, que nós tenhamos uma postura de fé e de esperança nas suas promessas. E eu sei que é difícil, né, a gente ter hoje fé e esperança
diante do que a gente vê acontecer na nossa nação. Todos os dias tem uma notícia ruim, e quando você acha que já não tem mais nada de ruim para ouvir, aparece algo novo, né? Aliás, o Brasil está se superando na capacidade de produzir notícia nova e ruim, né? E nós precisamos, querido, fazer com que a nossa fé se traduza em prática, em atitudes, né? Por isso Tiago disse, olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras, eu vou mostrar a você em quem eu creio, né? Nós precisamos, querido, traduzir a nossa fé na prática. Prática como? Como alguém que vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, como viu Elias, e que disse profeticamente, se preparem, porque vai cair uma grande chuva. E ele já estava orando pela 7ª vez, quando não havia nuvem nenhuma no céu, e quando na 7ª vez o moço, o auxiliar dele, voltou dizendo, olha, tem uma nuvem pequenininha. Olha, por que da mão de um homem, do tamanho da mão de um homem? Porque ele erguia a mão assim para o céu, né, a mão dele assim, e a nuvem que ele via lá no céu era do tamanho da mão dele aqui. Então você vê que uma nuvem que dá para caber no tamanho da sua mão lá no céu, ela é uma coisa muito pequena. Mas, no entanto, Elias olhou para aquela nuvem e para a notícia que o seu moço trouxe sobre a nuvem, porque ele estava recolhido em oração, ele nem viu a nuvem, ele só viu o relato do rapaz, e ele disse o seguinte, avisa o rei que vai chover muita coisa. Já era o 7º ano de seca em Israel. Nós precisamos, querido, ter uma fé que é capaz de olhar para um altar vazio e poder produzir palavras como Abraão produziu, quando olhou nos olhos do seu filho, e ele perguntava, pai, eu estou vendo um altar, estou vendo o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo tudo, só está faltando uma coisa, pai. Eu não estou vendo o cordeiro do sacrifício. E Isaac já era um adolescente, e ele sabia muito bem, ele já havia sacrificado outras vezes com seu pai, ele sabia de todos os ingredientes necessários para o sacrifício, e Abraão olha nos olhos daquele filho, sabendo que Deus o havia pedido e diz, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Eu quero levar você a esse texto, porque eu quero mostrar uma coisa dentro desse texto para você. Vai em Gênesis, versículo 22, capítulo 22, aliás, Gênesis 22. Eu quero chamar a sua atenção para algo dentro desse texto. Gênesis 22. Versículo 6, diz assim, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos, o quê? Juntos. Ou seja, Deus havia falado com Abraão, Abraão sabia que o que Deus lhe pedira era o sacrifício da vida do seu único filho. No entanto, Abraão não ficou ali prostrado, esperando alguma coisa acontecer. Ele simplesmente foi na direção, Deus mandou, ele obedeceu, né? E os dois iam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu quero chamar a sua atenção para as duas vezes que o texto diz, e seguiam ambos juntos. Por quê? Porque Abraão poderia muito bem parar ali, né? Naquele momento em que o filho disse, pai, cadê o cordeiro? Não estou vendo o cordeiro. Ele diz, o cordeiro vai ser provido por Deus. E Abraão podia ficar postado ali, esperando. Não, agora eu vou ficar aqui esperando Deus prover o cordeiro. Ele não fez isso. Ele continuou caminhando. Ele continuou indo na direção que Deus lhe mandara, o monte onde Deus disse, é naquele monte. E ali já estava somente ele e o seu filho, porque os empregados ele havia deixado quando ele avistou o monte de longe. Ele deixou lá os empregados, deixou lá a comida que levou, e dali em diante seguiu ele, a lenha, o cutelo e o filho.
E dali ele podia dizer: Senhor, aqui eu cheguei no meu limite, né? Por quê? Porque ou tu vais prover o cordeiro, ou eu não vou sair daqui. No entanto, a palavra de Deus não mostra isso. Mostra que Abraão continuou caminhando. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem um monte de crente hoje parado na vida esperando o milagre de Deus. Deus já falou que vai fazer, meu filho, continua andando, vai caminhando, vai caminhando. Tem gente que para a sua vida com Deus, tem gente que para de vir na igreja esperando Deus dar uma resposta. Tem gente que para de trabalhar na obra de Deus: vou deixar o ministério, não vou fazer mais nada, porque eu estou passando um problema e estou esperando uma resposta de Deus. Querido, essa resposta não virá. Sabe quando a resposta virá? Quando você continuar caminhando na direção que Deus te apontou e dizendo: Deus proverá para si o cordeiro, Deus proverá para si. Eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou executando, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou pregando a palavra, eu estou vivendo a palavra, Deus proverá para si o cordeiro. Mas tem crente que para, ele faz o jogo de Satanás. Parei o crente, estacionei ele, com essa dificuldade, com essa crise, com essa luta, com esse problema que ele está vivendo no casamento, com esse problema que ele está vivendo lá na empresa. Queridos, eu estou dando a você o segredo dos grandes homens de Deus. O segredo é que eles acreditavam em Deus mesmo. Você pode imaginar alguém ver de longe um monte e saber que lá no alto daquele monte vai sacrificar o seu filho e continuar andando com o filho naquela direção? E disse: Deus proverá. Deus proverá, então eu vou parar aqui e ficar esperando ele prover. Pois Deus só proveu quando Abraão botou o filho sobre o altar e levantou o cutelo. Ali ele ouviu Deus bradar, dizer: não faças isso ao menino. Aí ele olhou para trás, como que procurando a voz que falou com ele, e ele viu um cordeiro preso entre os galhos, e ali estava o cordeiro. Queridos, o que eu tenho visto hoje de crentes com a vida estacionada, nós devemos nos lembrar que não é parado que a gente vai ouvir a voz de Deus, é andando, caminhando, prosseguindo, conquistando, avançando. Às vezes, queridos, nós nos esquecemos que a promessa de Deus para os que vão colher uma grande colheita está no Salmo 126. Olha que promessa maravilhosa, para aqueles que vão colher uma grande colheita. Salmo 126. Vamos ler a partir do versículo 5, que é para ficar mais sintético, né? Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas, com júbilo, quem fica parado chorando, é o que está aí? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, olha, não é uma, nem duas, nem três, será muitas vezes que você vai ter que semear chorando. Difícil, Senhor, a prova está difícil, a coisa está complicada, a vontade que dá é de parar, mas eu não vou parar não, está aqui. Aí você joga uma semente, cai uma lágrima, você joga outra semente, cai outra lágrima, e você vai regando essa semente com lágrima. Irmãos, fazer a obra de Deus nunca foi fácil, obedecer a Deus nunca foi fácil. Ouvir uma palavra que você não queria ouvir, um desaforo, uma mentira, uma calúnia a seu respeito, não é fácil. E o pior é quando o Espírito Santo diz assim: fica quieto. Mas, Senhor, cala a tua boca. Porque como ovelha muda para o matadouro, foi que o nosso Senhor caminhou na direção da cruz. Alguns homens tinham, sabe, assim, ânsia de ver por que Jesus não se defendia, uma vez que ele estava sendo caluniado, irmãos. Há momentos que para Deus fazer o que Ele quer na nossa vida, Ele vai precisar que a gente cale a boca, que você fique quieto, até que no tempo oportuno, a voz de Deus fale bem alto sobre tudo aquilo que está acontecendo na sua vida.
Que talvez ele levante alguém que você menos espera, para levantar a voz e dizer o que você ia dizer, mas que o Espírito Santo disse: fica quieto. Povo de Deus, os dias são maus. A notícia que eu tenho para dar não é alvissareira, ela é uma notícia difícil, é que vão piorar esses dias. Estamos nos aproximando do fim. E a palavra de Deus diz que esses dias seriam dias de grande angústia e tribulação, qual nunca houve sobre a terra, e nem haverá jamais. Mas há uma promessa de Deus para o seu povo, que nesse tempo Deus vai salvar o seu povo. Que nesse tempo Deus vai separar o seu povo. Que nesse tempo Deus vai liberar bênçãos sobre a vida do seu povo, que nesse tempo Deus vai socorrer, que nesse tempo Deus vai ouvir as orações do seu povo. Mas eu quero dizer, igreja, queridos, que eu fico às vezes preocupado de ver o número de cristãos que hoje estão fora dos planos de Deus. Não tem promessa de Deus, querido, para os que desistem, nem para aqueles que ficam prostrados no meio do caminho. Não tem promessa de Deus. Não tem promessa de Deus para os murmuradores, não tem. A promessa de Deus é para aqueles que usam seus lábios para continuar proferindo a palavra e louvando o nome do Senhor. Não tem promessa para os que emprestam a sua boca ao diabo, tentando desanimar aqueles que estão fazendo a obra. Aliás, lá em Neemias, Neemias disse que Sambalá, Tobia, os amonitas, os asdoditas e todos aqueles que conspiravam contra levantar os muros de Jerusalém, contra a obra que Neemias estava fazendo, eles não teriam herança e nem parte em tudo aquilo que estava acontecendo lá na reconstrução daqueles muros. Houve um que sorrateiramente, depois que o muro ficou pronto, o santuário foi restaurado, o culto voltou a acontecer no templo. Houve um que se meteu lá dentro e, como quem não quer nada, estava lá na beirada tirando uma casquinha. Quando Neemias soube, ele disse: esse aí não, esse aí estava nos murmuradores, esse aí estava nos conspiradores. Esse aí fora, ele não tem herança, ele não tem parte nisso aqui. Isso é para nos mostrar, queridos, que Deus quer de nós uma postura realmente de perseverança. Você sabe o que Deus quer de você? Então faça, querido. Você sabe o que a palavra de Deus prega claramente para nós? Viva essa palavra. Mas, bispo, está difícil, tem hora que dá vontade de desistir. E quem não tem vontade de desistir? Elias teve vontade de desistir. Elias pediu a morte para si. Deus não quer que você seja, nem eu seja, nem nenhum de nós seja super-homens, super-mulheres, não, com superpoderes, não. Não. Se você olhar para a vida dos grandes homens de Deus, eles tiveram momentos de fraqueza, momentos de dúvida, momentos de temor, momentos de apreensão, mas não, a vida deles não era feita toda desse momento, era um momento. Pode a tristeza durar até ao anoitecer, mas a alegria virá pela manhã. E a igreja precisa entender essa palavra e passar a viver segundo as promessas da palavra de Deus. Às vezes, nas nossas lutas, querido, nós temos uma falsa impressão de que o nosso Deus não está nos ouvindo. Às vezes você ora, Senhor, mas isso não é possível. Eu estou clamando a Ti por essa situação e não tenho uma resposta. Será que Deus está de férias? Será que Deus não gosta mais de mim? Deus não me ama? Será que Deus está esquecido do que eu estou passando? Queridos, no versículo 18 do Salmo 33, a gente leu 34, né? Eu quero que você vá lá de novo, perto do Salmo 34. Salmo 33, versículo 18. Salmo 33, versículo 18. Que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Querido, não fica tranquilo.
essa aparente ausência de Deus é só aparente. Ele conhece a tua vida, Ele tem todos os cabelos da sua cabeça bem contados, né? Ele sabe quem você é. Ele tem conhecimento de tudo que está passando a sua vida, das dores, das noites mal dormidas, das orações, dos clamores, das angústias, dos perigos, das necessidades. Deus sabe de tudo. Mas no tempo certo, no momento certo, na hora certa, Deus vai agir. Nós precisamos aprender, querido, com a experiência do rei Davi. Nesse Salmo 34 que a gente leu no início hoje. No versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me livrou-me de quê? De todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quantas vezes Davi passou por momentos difíceis? Quantos gigantes ele enfrentou? Não foi só Golias, não. Houveram outros. Quantas vezes ele pensou que a vida dele não passava daquele dia? Quando Saul o perseguia de cidade em cidade, procurando, chegando ao ponto de matar sacerdotes, porque desconfiou que aqueles sacerdotes estavam guardando a vida de Davi, e ele foi tão ousado, ele estava com tanto ódio de Davi, que ele matou os sacerdotes. Você imagina, Davi, meu Deus, se ele não poupou nem os sacerdotes, o que ele vai fazer comigo se ele me encontrar? Pois justamente nesse período, Davi diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Você pode imaginar um homem sendo caçado e conseguir dormir bem à noite? Queridos, nós precisamos entender que esses dias que nós estamos vivendo são dias nos quais nós vamos precisar de toda a nossa fé, e que você vai ter que transportar essa fé para a prática na sua vida. E o segredo de Davi é que ele confiava em Deus e ele louvava a Deus independente das circunstâncias. E no início do Salmo ele diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ou seja, Davi disse: olha, não vai ter tempo ruim, no dia que não estiver bom eu louvo também, no dia que estiver legal eu louvo, no dia que estiver apertado eu louvo, no dia que eu tiver enfrentar os gigantes eu também vou louvar a Deus. Irmão, se tem uma coisa que o diabo não gosta, mas não gosta mesmo, é de louvor. Quando você louva o nome do Senhor, ele fecha os ouvidos, ele tapa, ele não consegue ouvir o louvor a Deus. Se tem uma coisa que incomoda é quando ele usa uma secla dele, quando ele usa um enviado dele, quando ele usa uma pessoa que está debaixo do controle dele para tentar te atingir, e você não perde a tua paz, você não perde a tua alegria. E no meio daquela aflição, quando alguém te aflige, porque, né, somos de carne, né? A gente sente. Mas no meio daquela aflição, você transborda num louvor a Deus, Satanás fica para morrer. Ele sai de perto de você, porque ele não pode. Irmãos, no céu, Satanás louvava a Deus. Mas houve um momento que ele não queria mais louvar a Deus, ele desejou que aquele louvor fosse para ele. E aí o que acontece? Ele enreda a terça parte dos anjos numa rebelião contra Deus. Por isso que Deus não suporta rebelião. Não se meta no meio de rebelião, querido. Não se meta no meio desse tipo de confusão, porque Deus não tolera isso. Não tolera isso. Tem gente que às vezes dentro da igreja faz rebelião, né? Contra a liderança do ministério, contra o pastor, contra a liderança da igreja, enfim, não se meta nisso. Se tem uma coisa que Deus abomina é isso, porque isso é princípio satânico. Satanás se levantou e disse: eu quero louvor para mim, eu não quero mais louvar a Deus. E ele foi expulso do céu, ele e o terço dos anjos que seguiram ele nessa rebelião. Por isso Satanás odeia quem louva a Deus,
Porque quem louva a Deus lembra de que ele está caído, e lembra de que ele já está julgado e condenado, e a sentença dele já saiu e vai ser promulgada. Então, quando a igreja louva a Deus, você vai lá no Salmo 149, diz que o louvor a Deus faz com que Satanás esteja debaixo dos nossos pés, e exerce vingança entre os demônios. Por isso, Satanás, ele faz de tudo para te atribular, sabe para quê? Para você parar de louvar e começar a murmurar. O inimigo quer que você murmure. Nós precisamos aprender a experiência de Davi. E precisamos aprender o segredo deste homem, que a Bíblia chamou de um homem segundo o coração de Deus. E o segredo de Davi era esse, era louvar a Deus, em tudo e por tudo. Todos os dias te bendirei, todo o tempo o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse era o segredo de Davi. Somente os que confiam verdadeiramente no Senhor são capazes de obedecer a Deus dessa maneira, ou seja, nas horas difíceis. Nós teremos que passar, querido, pelo teste da fé e da obediência incondicional ao nosso Deus. Não tem ninguém aqui, ninguém, que se diga, eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, e que você não vá passar pelo teste da fé e da obediência. O teste de Abraão, né? Que ouviu a voz de Deus e continuou caminhando junto com seu filho, continuou caminhando, e ele sabia que lá no monte era o momento do sacrifício, mas caminhando e dizendo, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Esse é o teste da nossa fé. Todos nós vamos passar. E por isso muitos crentes estão ficando pelo caminho. Por isso alguns estão até apostatando da fé por obedecerem a ensino de demônios. Hoje nós estamos vivendo, querido, um tempo em que dentro das igrejas está acontecendo ensino de demônios. Porque quando uma igreja se propõe a reunir pessoas que estão em pecado, que estão adulterando, que estão tendo relações sexuais fora do padrão de Deus, que estão vivendo na homossexualidade, por exemplo. Há igrejas hoje, né, no Brasil, sendo fundadas para reunir lésbicas, gays e simpatizantes. Tá? Ao ponto de lançaram uma Bíblia, removendo todos os versículos que falam sobre essa situação da homossexualidade. E a palavra de Deus diz que quem removesse alguma coisa teria acrescentado à sua vida todas as maldições contidas na palavra de Deus. Mas esses homens não têm mais temor de Deus. Eles simplesmente removem, porque eles não querem dar ouvidos à verdade e preferem se entregar às fábulas. Mas nós estamos vivendo esses dias. Vivemos em dias, querido, que desviado do Evangelho passou a ter um outro nome, passou a ser chamado de desigrejado. Desviado agora não é mais desviado, é desigrejado, porque ele tenta dizer, não estou na igreja, mas continuo sendo um servo do Senhor. Eu lembro a todos, querido, que a promessa de Deus, com relação a prevalecer nesses dias difíceis, é para aqueles que perseverarem na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão da igreja. Em Atos, no capítulo 4, se você abrir a Bíblia comigo, que eu estou desvendando isso aqui, porque tem um andaço aí pela internet, de gente dizendo, não sou de igreja nenhuma, não, mas sou de Jesus. Eu quero dizer para você que isso é furada, tá? Não entra nessa não, porque é furadíssima. Atos capítulo 2, versículo 42. E diz aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como é que eu vou perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os meus irmãos, no partir do pão e nas orações, se eu não congrego com eles? Me explica como é que esse milagre fantástico acontece.
Quer dizer, como é que eu vou ter comunhão com alguém que eu não me reúno com ele? Como é que eu vou ter comunhão com alguém que eu não tenho compromisso com ele? Não, eu tenho comunhão, mas não quero compromisso com você. Opa, que comunhão furada é essa aí? Irmãos, comunhão envolve o partir do pão. Esse partir do pão aqui, querido, é compromisso, é aliança. Tem crente hoje, desigrejado, que ele não passou no teste da comunhão. Ele não consegue viver com os irmãos na igreja, não consegue. Foi reprovado no teste da comunhão. Ele quer ser crente, mas à distância. Ele quer ser crente, mas não quero conviver com você. Que história é essa? Enquanto a palavra de Deus nos diz que principalmente nos últimos dias, quando vocês perceberem que o dia se aproxima, que vocês congreguem mais, estejam mais perto uns dos outros. Mas tem uma turma hoje que prega diferente. Não, esse é tempo de viver desigrejado. Irmãos, desigrejado é o mesmo que afastado da comunhão. Como que eu vou dizer que eu tenho comunhão com meu Deus se eu não consigo ter comunhão com meu irmão? Se eu não consigo conviver dentro de uma igreja local, onde nós formamos ali uma família em Cristo, e onde nós estamos levantando muros para proteger as nossas famílias, onde nós temos alguém que socorre-nos com os nossos filhos, o outro tem o dom, né, de ensinar, o outro tem o dom de lidar com as crianças, com os adolescentes, onde nós somos uma família, onde todo mundo se integra e tem comunhão. Esse é o propósito de Deus. Mas hoje levanta-se um espírito maligno tentando fazer com que alguns crentes acreditem que ele pode ter comunhão com Deus e não ter comunhão com a igreja. Não, eu sou da igreja, eu sou de uma igreja, sabe, espacial, transubstancial. Eu sou de uma igreja, sabe, que não tem nada a ver com a igreja nessa terra. A igreja de Jesus está nessa terra. A Bíblia diz que nós estamos no mundo e não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, quando alguém quer mudar essa concepção de igreja, é muito perigoso, querido. Igreja tem a ver com comunhão. De vez em quando você vai pisar no calo de alguém, alguém vai pisar no seu calo. Sabe para quê? Para provar se você é crente mesmo. Você é nascido de novo, você é convertido, pois eu vou botar um irmãozinho abençoado para pisar no teu calo. Ah, não, se pisar no meu calo eu vou embora, eu não vou ficar nessa igreja. Ué, está reprovado. Reprovado no teste da comunhão. Nós vivemos um tempo, querido, que infelizmente, essa palavra desigrejado, ela devia ser substituída por afastado, por desviado. Porque para mim um desigrejado é um desviado. É alguém que não está vivendo na comunhão com o corpo de Cristo. Porque a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Igreja é os que congregam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso é igreja. Qualquer coisa fora disso não é igreja. E alguém que não consegue suportar o seu irmão não é alguém vencedor, é alguém que vai perder a batalha. Deus abençoou Jacó, sabe como? Jacó, eu quero te abençoar, mas agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar a sua mulher, seus animais, tudo que você tem, e você vai caminhar na direção do teu irmão Esaú, aquele que disse que ia te matar quando te visse de novo. Mas, Senhor, só te abençoarei se você for encontrar-se com ele. Pensa num troço ruim de fazer, irmão. Pensa num negócio ruim de fazer. Porque Esaú tinha dito, se eu ver o meu irmão de novo, eu vou matá-lo. Ele só não matou naqueles dias porque o pai dele estava vivo. E ele não queria fazer isso com o pai vivo. Mas uma vez que Jacó foi para longe, e o pai morreu, agora ele estava de volta. E ele cumpriu. E como é que ele voltou para perto do irmão? Se humilhando,
Complicado o crente se humilhar, né? Complicado. Mas eu quero dizer para você, que você só vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida se você estiver disposto a se humilhar. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, até que no tempo oportuno Ele vos exalte. Pois Jacó foi. E quando ele enxergou o irmão de longe, ele levava um rebanho mandava um rebanho de presente para ele, e ele ia se ajoelhando, e a palavra de Deus disse que ele se ajoelhou 7 vezes até chegar perto do irmão. E Deus quebrou aquela maldição. E Esaú, diz a palavra, se arrojou ao pescoço de Jacó, mas não para matá-lo, mas para abraçá-lo. Porque ele entendeu que aquele Jacó, nariz empinado, usurpador, armador, irmãos, Jacó era um armador. Cá entre nós, Jacó era 171 purinho. Irmãos, o cara conspirou com a própria mãe para enganar o pai velho e cego, irmão. O homem fez uma proposta indecorosa para o irmão: me dá a tua bênção de primogenitura que eu te dou esse prato de comida. Ô, irmão, quando o cara está com fome. Jacó não era fácil não, irmão. Mas ele foi moído. Ele foi matriculado na faculdade do tio Labão, que era 171, 10 vezes pior do que ele. Todo 171 um dia vai encontrar um 171 pior do que ele, vai dar uma pernada nele, só para ele sentir como é que dói. E ele voltou de lá moído, quebrado, e teve aquele encontro com o anjo de Deus, e lutou com o anjo de Deus, até que o anjo o abençoasse, porque o homem gostava de bênção. Mas ele disse: agora a última bênção, a bênção final é você voltar para a tua casa. O que significa isso, irmãos? Comunhão. Você vai ter que restaurar aquela lambança que você fez lá atrás. Irmãos, o que tem de crente hoje, se afastando da sua igreja, deixando lambança para trás, deixando um rastro de coisa ruim. Aqui dessa igreja, muita gente já saiu, porque não teve coragem de se humilhar e reconhecer que estava errado. Aqui dessa igreja. Teve gente que saiu daqui porque deu golpe em uma meia dúzia aqui dentro, depois não tinha mais o que explicar e foi embora. Eu não conheço um que tenha feito isso e que esteja bem. Eu não conheço um. Se você sabe de um, me avisa, porque eu não sei. Todos eles que eu vejo fazer isso estão na boca dos abutres, estão na mão dos verdugos dessa vida. Por quê? Porque foi reprovado no teste da comunhão. Que você não seja reprovado, querido. Ame o teu irmão. Tem gente que diz assim: eu não dependo de ninguém. Depende sim. Depende. Você depende. Você depende de um monte de gente. Depende de um monte de gente. Todo dia você precisa de um monte de gente. Quando você vai na padaria comprar o pão, se o padeiro não tivesse feito de madrugada, tu não tinha pão para comer. Quando você vai lá no mercado, no açougue, comprar carne, se o criador de boi não tivesse criado o boi, não tivesse abatido ele, vendido para o mercado, e alguém lá no mercado desossado o boi, colocado lá para você comer, você não tinha carne. Quando você fica doente, você corre para o médico. Aí depois você diz assim: Senhor, eu não dependo de ninguém. Depende sim, nós dependemos uns dos outros. Uns dos outros. E sabe quem criou essa dependência? Reclama com ele. Peita ele. Diz que você não gosta de depender de ninguém. Irmãos, nós dependemos uns dos outros. E Deus criou essa dependência. Porque essa dependência nos coloca na condição de depender de Deus. Tem gente que fala assim: eu dependo de Deus. Depende mesmo, irmão? E o irmão que te abençoa, você não depende dele, não? Pois é. Tudo está na mesma proporcionalidade. Você ama a Deus? Ama o teu irmão. Você dependa de Deus? Dependa do teu irmão. Seja humilde com ele.
Reconheça isso. Para de ser orgulhoso. Para de dizer que você vai sair da igreja, vai ficar tudo bem na sua vida, que afinal de contas é só você e Deus. Mentira, mentira. Quem faz isso é mentiroso. Tem um monte de mentiroso na internet hoje, tentando vender esse peixe. Não, eu estou fora da igreja, mas estou muito bem porque eu estou com Jesus. Mentira! Mentira! Porque a igreja não é humana. Podem existir as instituições, as denominações, e Deus criou dessa forma. Sabe por quê? Eu já disse isso aqui. Se todas as denominações do Brasil, cristã, evangélica, fosse Nova Vida, seria horrível. Horrível. Ô bicho, mas aí só está falando mal da Nova Vida. Não estou falando mal da Nova Vida. Eu estou reconhecendo que a Nova Vida não encerra nela tudo que Deus quer fazer no Brasil. Olha para os dedos da sua mão. Tem algum igual aí? Você precisa de todos eles. Todos eles. Cada um tem uma função. Assim é a igreja. Graças a Deus pelos irmãos pentecostais, que nós também somos. Graças a Deus pelos tradicionais. Graças a Deus pelos mais aquietados. Louvado seja Deus pelos mais exaltados. Louvado seja Deus por aquele que vai lá para os rincões do Brasil evangelizar índio. Louvado seja Deus por aquele que está pregando o evangelho na cidade, nessa selva de pedra que a gente vive. Deus tem um mistério para cumprir na sua igreja. O que Ele quer fazer? Sejamos unidos de alma. Tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Amemos uns aos outros. Obedeçamos a palavra de Deus. Vamos caminhando, chorando, jogando lágrimas e semente e louvando o nome do Senhor, porque voltaremos trazendo os feixes que Deus tem preparado para nós. Qualquer coisa que passar disso é de procedência maligna. E hoje o que não falta é procedência maligna na internet. Irmãos, a internet tem coisa boa, mas é um mar de lixo. E tem muita gente bebendo desse lixo. E acreditando em gente que ele nem sabe quem é. Na internet todo mundo é bonitinho. Já viu foto de perfil na internet? Irmãos, foto de perfil é um negócio interessante. Ali ninguém é feio. A pessoa pega o melhor ângulo assim e tal, né? Esconde aquele lado da face que tem uma marca, aquele nariz torto, bota, né? Esconde tudo. Aí você conhece a pessoa ao vivo e fala, gente, aquela foto não é dela, não é dela. Não é. Na internet é assim, irmãos. Tudo é bonito. Até heresia na internet fica bonitinha. Mas eu quero ver na prática. Eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver acordando de manhã sem maquiagem. Aí isso pegou forte, né, Bíblia? Sem maquiagem é forte, né? Pois é. Deus nos conhece sem maquiagem. E Ele quer que você seja cristão, que ame a sua igreja, que ame os irmãos que estão nela. Até aquele que me pisa o calo, até aquele que me pisa o calo. Porque Deus tem os seus propósitos na vida de cada um de nós. Está difícil louvar a Deus, né, irmãos? Está difícil. A gente está mais para murmurar, principalmente para brasileiro. Mas eu não murmuro, não. Esse país aqui, irmãos, é um dos melhores países do mundo. Quem já viajou, conhece lá fora, sabe o que eu estou falando. Samuel conhece bastante países, né? Mas nenhum país tem as riquezas naturais que o Brasil tem. Nenhum país do mundo tem as riquezas que nós temos. Somos um país continental, falando uma só língua, do Iapoque ao Chuí. Do extremo norte ao extremo sul, a gente fala uma língua só. Na Europa, você viaja daqui para ali, ninguém se entende. Nós temos água à vontade. Os maiores recursos hídricos de água potável do mundo
está no nosso maravilhoso Brasil. A água vai acabar. A água vai custar mais do que gasolina. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Quando você vai para os países dos Emirados Árabes, e você lá diz para um cara daquele que aqui no Brasil lava-se a calçada com mangueira, ele diz assim: você está louco? Você está maluco? Irmãos, lá eles jogam água, jogam gasolina no lugar de água, mas água eles não jogam não, porque é bem precioso lá. Nós temos, queridos, um país com clima tropical. Nosso clima é maravilhoso, colheitas o ano inteiro. A única coisa que está faltando nesse Brasil é a igreja ser igreja. Porque o dia que a igreja de Jesus nesse Brasil for igreja, o dia que a igreja começar a produzir político que não seja corrupto para essa nação, o dia que a igreja começar a produzir crente que vive o evangelho, que diz que crê, essa nação vira, essa nação muda. Porque países menores do que o nosso hoje estão se tornando ricos, porque se curvaram ante o Senhor Jesus. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Mas isso tem que começar dentro da nossa igreja. Quando você ama o seu irmão, quando você não fica fazendo beicinho, murmurando e dizendo que vai embora da igreja. Porque quando você faz isso, você entristece o coração de Deus. Deus queria que você estivesse louvando o seu nome. Ah, pastor, mas aquele irmão, ora por ele, irmão. Pede a Deus para tocar no coração dele e no seu, porque de repente o errado pode ser você e você não sabe. Porque todo errado acha que está certo. Todo mundo que é errado acha que está certo. Até que Deus convence ele do contrário. Eu creio, queridos, que nesses 3 últimos meses desse ano, agora 2 meses e meio, menos 3 dias, eu creio que Deus pode fazer muita coisa na vida dessa igreja. Pode fazer uma reviravolta. Mas Deus quer que corações se quebrantem para que isso possa acontecer. E aí nós vamos entender por que 2017 é o ano do mover de Deus. Por que é? Porque se Ele puder mover o nosso coração, não haverá nada que Ele não possa mover na nossa vida. Começou pelo coração, pronto, Deus faz o resto. Eu quero orar nessa noite, para que você possa transformar a sua murmuração em louvor ao Senhor nosso Deus. Para que você possa transformar o seu momento de tristeza num momento de alegria. Eu quero